Olá, eu sou Cláudio Ermolim, presidente do Sinduscom, Sindicato da Indústria da Construção Civil do Rio de Janeiro, e a gente está aqui em mais um episódio do Sinduscast Rio. Os jogos de futebol movimentaram na economia carioca cerca de 2 bilhões de reais em 2023. E para os próximos anos, a expectativa é de gerar ainda mais alguns bilhões de reais. Recentemente, o prefeito Eduardo Paes desapropriou um terreno na região do gasômetro para fazer o novo estádio do Flamengo, do nosso rubro-negro, que certamente vai acelerar o desenvolvimento da região do Porto. E para falar sobre isso e sobre outros assuntos, ninguém melhor do que o nosso deputado federal, Pedro Paulo, que liderou esse e outros assuntos, além de flamenguista, tem liderado esses outros assuntos importantes para a nossa cidade, não só aqui no Rio de Janeiro, mas lá na Câmara Federal. Deputado, obrigado por ter aceito o nosso convite. Seja bem-vindo ao nosso Sinduscast Rio. Obrigado, Ermolim. Olha, prazer te ver. Prazer estar falando aqui com vocês no Sinduscom, no Sinduscat. Cara, bacana a iniciativa. Fiquei impressionado aqui com essa sacudida que vocês estão dando no sindicato, porque eu acho que é uma voz fundamental para a questão da construção civil. A construção civil que no Rio de Janeiro, né, Cláudio, é um setor, um dos setores que mais emprega pessoas com carteira assinada, que gera renda. Então, eu não tenho dúvida que esse teu trabalho aí, mais uma vez, você que tem um trabalho já consolidado na iniciativa privada, nas entidades de classe, agora no Sinduscom, acho que esse trabalho teu vai coroar aí todo esse movimento que vocês têm feito em parceria com o poder público, né, com o parlamento, com o legislativo. Muito. Nós vimos no plano diretor o quanto que foi importante essa organização do setor, a consciência do setor, e também a compreensão, o espírito público de como conduzir uma pauta que seja a defesa dos interesses de vocês, que é absolutamente legítimo, mas também a compreensão do desenvolvimento da cidade, do que é importante para a cidade. Então, tô muito feliz de estar aqui. Cara, eu que agradeço. Para a gente é um prazer. E certamente a gente tem muito assunto aqui para tratar. Espero que a gente consiga, dentro desse curto espaço de tempo, trazer todas as informações. Mas no anúncio que o prefeito fez de desapropriação do terreno, né, e de destravar toda essa questão ali da possibilidade de execução do estádio do Flamengo na região do gasômetro, você falou que se tratava de um feito histórico, né? E eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre que feito histórico e como que você vê esse feito, o impacto desse feito na cidade do Rio de Janeiro. Olha, Cláudio, para falar dessa questão do estádio, eu tenho que dividir em duas partes, né? Ou tem que estar aqui com dois chapéus, né? Um deles é o flamenguista, né? E eu acredito há muitos anos que o Flamengo, dado o seu tamanho, quase 43 milhões de torcedores, o time que mais fatura no Brasil, uma potência. Uma grande empresa. Uma empresa, né? Quais são as empresas, por exemplo, do Rio de Janeiro, que faturam 1 bilhão e 200, 1 bilhão e 300 ano, né? E com essa mobilização que existe, essa paixão que existe no futebol brasileiro e para o Flamengo, né? 25% da torcida no Brasil, você vai para o Acre, você vai para o Nordeste, qualquer lugar que o Flamengo joga em Brasília, enche o estádio por essa paixão. O Flamengo não tem um estádio próprio, né? Isso, seja do ponto de vista do olhar para o futebol, dos interesses esportivos do Flamengo, seja dos interesses financeiros também. Sim. Então, e da cidade que abriga o Flamengo, né? Não, mas primeiro olhando assim essa coisa do time, clubista, né? Sim. Cara, porra, não dá pro Flamengo não ter estádio. Sim. Botafogo tem estádio, Vasco tem estádio, Flamengo não tem estádio. Então esse é um primeiro ponto, né? Não dá pra gente não ter um caldeirão para que, porra, quando qualquer time do Brasil ou do mundo vier jogar aqui, fala assim, caraca, eu vou jogar no estádio do Flamengo, ferrou, porra. É igual que você pensa quando você vai pro Bamboneira e tal, porque o Maracanã, quando se fez as obras para as Olimpíadas e que modernizou o Maracanã tá lindo, mas o Maracanã perde um pouco as características de estádio caldeirão, aquele que o adversário treme nas pernas, né? E eu falo isso porque eu fui muito Maracanã, ia de arquibancada, cadeira geral, enfim. Então, perdeu aquelas características de caldeirão e se tornou um estádio funcional. Até jocosamente a gente falava esse padrão FIFA, né? Mas é aquele padrão arrumadinho, as cadeirinhas, frio, né? E tal. É uma coisa mais fria e mais multiuso, né? Então não tem essas funções de caldeirão, né? Então
Isso do ponto de vista esportivo. Mas se você for olhar do ponto de vista da cidade, eu sempre fui um defensor, porque eu acredito que a gente não pode olhar o estádio por ele mesmo, olhar um estádio com as funções que ele pode cumprir para a cidade. Eu me lembro, Ermolim, que eu fui candidato em 2016 e eu falava isso na minha campanha, mas não deu muita atenção, também não ganhei a eleição, fiquei lá em terceiro. Aí depois eu falei isso nas minhas 2 campanhas e nessa última agora eu falei muito disso. E aí, as pessoas que me entrevistavam falavam, Pedro, você tá... isso é conversa fiada, politicagem, você está fazendo isso para ganhar a eleição e tal. Aí quando eu terminei a eleição, eu continuei falando disso e as pessoas me cobrando, e o estádio, a questão do estádio, e eu falando, eu usava um termo na minha campanha, eu falava assim, não tem que ser só o estádio do Flamengo, tem que ser a cidade do Flamengo. Sim. Aí as pessoas, o que é isso, não sei o que é. Mas o termo cidade era justamente para tentar colocar no imaginário das pessoas que o estádio, ele pode, dadas as suas características e o tamanho do Flamengo, ele cumprir funções que sejam além do estádio para o entorno, de recuperação do entorno, de recuperação, de revitalização de uma área da cidade. Aí teve aquelas discussões, onde é que vai ser na Barra, vai ser em Deodoro, e essa ideia de se fazer ali no centro, no terreno do gasômetro, né? E por que eu acho que foi um acerto escolher o gasômetro? E eu acredito que hoje nós estamos numa situação que a gente conseguiu vencer um pouco no projeto essa ideia de que o estádio tem que ser um estádio maior do que ele mesmo, né? Sim. Então, porque eu acredito que o estádio no gasômetro ele vai cumprir uma função complementar que já outros equipamentos na região do centro, que você conhece bem, já estão cumprindo. Por exemplo, Museu do Amanhã, Mar, Orla Conde, não é isso? Terminal Gentileza. Terminal Gentileza, Aquarrio, a Roda Gigante. Sim. Então você tem esses, agora o Impatec, né? Esses elementos urbanísticos, né, cara? Esses projetos urbanísticos, eles cumprem uma função, né, de recuperar áreas, de tornar ela atrativa. Então, eu tenho absoluta certeza, e aí, aterrissando aqui, e falando diretamente para o setor, eu não tenho nenhuma dúvida que o estádio do Flamengo ali vai puxar a construção civil no entorno, né? Eu fico pensando, estava conversando outro dia com o Landinha, quando eu era pequeno e ia para o Maracanã, né? Eu ficava rodando ali naquelas ruas no entorno do Maracanã e eu estudava em Vila Isabel e eu falava assim, cara, meu sonho era morar ali perto do Maracanã para poder quarta-feira ou sábado e domingo, tá do lado do Maracanã, não tem que pegar ônibus, aquela confusão para chegar e tal. Você imagina se a gente faz um estádio ali, fazendo o estádio ali, que vai acontecer ali no gasômetro, a quantidade de empresas, né? A primeira vai ser a Cury, né? Que a gente conhece bem. Tá lá, o Léo deve estar doido da cabeça. Eu já soube que eles estão adquirindo ali os terrenos no entorno, já com a perspectiva de ter o estádio do Flamengo, de ter o Parque do Porto ali do lado. Esses elementos urbanísticos, esses equipamentos urbanos diferentes, diferentes, o museu, a escola do samba, a nova cidade do samba. A nova cidade do samba, na Leopoldina, a recuperação da Leopoldina, isso tudo são elementos atratores de desenvolvimento nesse que é um projeto que começou lá atrás, no primeiro governo do Eduardo, que a gente estava ali, que a gente planejou, assim, a gente olhava para a cidade, e isso aconteceu no governo Eduardo Paes 1, 2 e agora no 3, esse entendimento que a cidade tinha que fazer uma reversão do seu crescimento na direção do centro. Não é esvaziar outras áreas como Barra, como Zona Oeste, não é isso. Mas incentivar, né? E o plano diretor está mostrando isso. Veio para isso. Que as áreas de maior crescimento têm que ser as áreas mais infraestruturadas por uma série de razões, né? Pelas questões climáticas, pelas questões de saneamento, questões de transporte, menor pressão de infraestrutura ou de demanda do governo de infraestrutura nas áreas que são mais longevas. Então, assim, todo esse planejamento, né? Eu acho que o estádio está no centro e dialoga com todo esse planejamento da cidade e se reverter esse crescimento para o centro. E será mais um equipamento de desenvolvimento, de atração de negócios, de geração de empregos. Eu acredito que o estádio ele tem um potencial turístico gigante. Ele é mais que um estádio, né? Acho que as pessoas têm que parar de pensar que o estádio de futebol é da forma como a gente pensava antigamente, como é o Maracanã. Que você coloca 60 mil pessoas num jogo, que chegam 30 minutos antes do jogo e saem assim que o juiz apita, né? Ou seja, você
tem um fluxo enorme de pessoas chegando e saindo num exato momento. Na hora que você cria uma arena multiuso com outros equipamentos complementares no entorno, certamente você gera uma outra dinâmica para a região. Então, acho que isso que é importante. Você imagina, mulher, eu, deputado federal, aquilo lá na Câmara é uma torre de Babel, né? Tem deputado do lugar do Brasil. Né? O que eu recebo de ligação, de deputado, senador do Acre, minha família tá indo aí no Rio de Janeiro. E quer ir no Maracanã. Não, Maracanã não. Você pode, você consegue um ingresso no Ninho do Urubu pro meu filho visitar o Ninho do Urubu. O Ninho do Urubu é o centro de treinamento do Flamengo que fica lá em Vargens. Vargem Grande. Do outro lado da cidade, longe pra caramba, obviamente pra quem tradicionalmente vem ficar num hotel instalado na Zona Sul. Então, assim, você imagina o filho, uma criança flamenguista, o sonho dele vai ser vir pro estádio do Flamengo. Aí você agrega isso, hotel, bares, né, áreas de lazer, né? Você movimenta aquele entorno, todo ele voltaria, não é uma coisa assim, não exclusiva. O Cidade do Flamengo era mais pleonagem, assim, e apaixonado, né? Mas eu acho assim, você tem um distrito ali turístico voltado para o futebol e tem diversas experiências no mundo que funcionam assim, né? Eu acredito que a gente tem um jogo de ganha-ganha para todo mundo. Não tenho dúvida. Ganha o Rio de Janeiro, ganha o Flamengo, ganha a Caixa. Então, assim, eu tenho muita crença, sou um defensor fervoroso disso, fico feliz que hoje isso tenha virado realidade, tenha sido, acho que o primeiro agente público e político a defender isso, a bater nessa tecla, e acho que a gente agora avançou horrores, né? Não, eu não tenho dúvida, e a gente aqui também, como setor, a gente defende, né? A gente acha que, tem certeza, na verdade, que foi uma decisão extremamente acertada e importante para impulsionar ainda mais. Você comentou aqui sobre o sucesso do Porto. O Porto, ele já é hoje uma realidade. Sim. E ele já mudou o vetor de crescimento da cidade. Só para você ter uma ideia, nesses primeiros meses de 2024, o Porto foi o bairro da cidade do Rio de Janeiro com maior volume de lançamentos e venda. Sim. Deixando o Barra da Tijuca, bairros da Zona Sul para trás. Isso não acontecia há 30 anos, não, tá? Isso há 4 anos atrás, a representatividade do Porto dentro do mercado imobiliário carioca era zero. Era zero. Não, e população diminuindo, tá? Não tenho dúvida. A gente reverteu esse processo, né? A gente tá com... Você falou de lançamento, falando em licenciamento, a gente já passou de 9 mil naquela região. Você imagina... No Porto já foram 13 lançamentos. 13 lançamentos só na região do Porto nos últimos 3 anos. Então, assim, não é que o estádio vem para tentar, de alguma forma, alavancar uma região que não tem hoje a sua identidade própria. O Porto, ele já é uma realidade. Ele já é um sucesso. Ele soma, né? Não tem a dúvida. Claro. Ele soma e acelera. Sim. Acho que além de somar, mais do que isso, ele acelera. Não tenho dúvida. Sim. E o que é a fotografia de hoje? Para quem está nos assistindo aí ter a ideia, na terça-feira, no dia, se eu não me engano, domingo, acho que é dia 13 ou dia 14, a gente vai ter uma reunião, eu e o Eduardo vamos lá em Brasília, tá com o presidente da Caixa, vamos fazer uma reunião lá com a AGU, porque deu um barulhinho a questão da desapropriação. Aí na quinta, eu tô um pouco perdido aqui no calendário, não sei se é 16 ou 17, nós vamos estar com o presidente Lula também, para tirar um pouco o ruído dessa questão da desapropriação, chamar o Lula lá, ô Lula, pô, o prejuízo que a Caixa ali tá dizendo que tem, vamos resolver isso aqui, bota o terreninho ali, vamos dar uma solução para essa história e tocar. O leilão já tá correndo prazo pro leilão, né, para que a gente possa ter aí o privado pagando diretamente a desapropriação. O Flamengo já tá avançando bastante no projeto e tem uma coisa bacana, Cláudio, que é o seguinte: a diretoria do Flamengo é muito profissional. Sim. Você tem um time ali comandado pelo Landim, pelo Rodrigo Dunche, toda a equipe, o Bodan, que é o executivo que eles contrataram para desenvolver o projeto, que é muito profissional. Eles não estão medindo esforços para olhar o que tem de melhor. Já contrataram time de arquitetura, time de especialista em estádio, né? Estão olhando assim, qual o estádio do mundo, hoje. O estádio do mundo referência do ponto de vista da monetização, aquele estádio que consegue mais gerar receita para o clube. Qual é o estádio que tem o melhor padrão de engenharia para um modelo Caldeirão? Qual é o projeto de entorno de estádio, né, que gerou de mais sucesso, que gerou maior impacto urbanístico para a cidade, mas também maior possibilidade de receita
acessória para o Flamengo. Então, assim, todos esses aspectos, quais são as medidas de impacto viário, mitigatórias. Né, mitigatórias de impacto viário que podem ser feitas no entorno? Quais são os elementos urbanos que podem estar ali no entorno, que podem melhorar ali o last mile, toda aquela parte que as pessoas vão fazer até sair do sistema de transporte. Então, assim, tudo isso está sendo pensado de uma maneira muito profissional. Eu queria aqui fazer esse registro do time do Flamengo. Absolutamente disposto nesse diálogo com a prefeitura de aceitar o que a gente chama de caderno de encargos da prefeitura. Por exemplo, a gente lá numa conversa, fazendo uma viagem ali, o Eduardo, se a gente pensar um projeto que possa acoplar um centro de convenções de médio porte, que é aquilo que o centro, a cidade, há muito tempo necessita. A gente está ali com Sul América e hotel, né? E hotel para fazer grandes eventos. A gente pode ter um centro de convenções de médio porte ali. Será que não pode estar acoplado a esse projeto de estádio? Por que não? Né? Então, assim, como é que a gente vai colocar no estádio um arquiteto que possa colocar uma assinatura, que possa fazer algo que seja icônico? Sim. Né? Então, assim, eu acho que tudo isso... Que vira, inclusive, um marco para a cidade, para que as pessoas queiram chegar ali, tirar foto do estádio. Sim. Você tem estádios no mundo inteiro que o próprio estádio é uma obra de arte. Eu tenho, assim, com todo respeito ao projeto de recuperação de São Januário, que eu acho que é bacana o Eduardo estar fazendo isso. O que a gente fez no Engenhão, por exemplo, eu como secretário de Fazenda, fiz todo o trabalho para a gente poder renovar a concessão do Engenhão, o projeto que está ali no forno de Laranjeiras, mas nenhum deles tem o potencial para a cidade. De transformação. De transformação, dada a potência financeira que é o Flamengo. E a prefeitura é aquilo que eu sempre falei para o prefeito, para o Eduardo, falei, olha, você imagina uma empresa, né, que queira investir 1,5 bilhão, mais ou menos, ou 2 bilhões num projeto, né? A gente tem que fazer tudo. Para fazer a sua sede na cidade do Rio de Janeiro. Para fazer a tua sede, a gente tem que fazer tudo para ajudar. É isso. Né? A gente tem que... e acho que isso não só para o Flamengo, imaginando ele como se fosse uma empresa, mas para o futebol também. Você abriu o programa falando do potencial econômico do futebol. Então, sim, ajudar as escolas de samba, ajudar os clubes de futebol é também papel da prefeitura. Eu acho que se justifica todo o esforço que a gente faz para que esses projetos virem realidade. Eu não tenho dúvida, e eu vou te dizer, outro dia eu comentei com o nosso prefeito, falei que, na minha cabeça, o Rio de Janeiro ele tem cada vez mais fortalecer a sua vocação de ser o playground do Brasil. Né? Ou seja, nós temos que ser o lugar onde todo mundo no Brasil, e aí também olhando para fora, mas principalmente no Brasil, queira vir para cá para se divertir, para gastar, para investir. E o futebol, o samba, as nossas belezas naturais, os nossos equipamentos culturais fazem parte dessa, vamos dizer assim, dessa vocação. Sim. E eu não tenho dúvida que isso faz parte também, e acho que eu queria só lembrar a todos também, né? Eu já falei isso em outras oportunidades, que as pessoas às vezes enxergam esse projeto do estádio como sendo um estádio que vai ser construído e de repente vai ser colocado ali na região da forma como ela está lá. Claro que não, né? A prefeitura faz estudos de impacto de vizinhança, faz estudos de impacto viário, tem medidas mitigadoras, tem ajustes que vão ser feitos para que efetivamente você tenha um estádio ali que, óbvio, não traga o caos e sim tragam soluções para a cidade. Então, eu não tenho dúvida que foi um golaço, né? Falando já de futebol, que foi um golaço, mas indo também para o outro time, né? A gente sabe que também sou flamenguista, a gente hoje está muito feliz com essa iniciativa, parabéns pela coragem, né, de vocês, né, tanto sua quanto do prefeito, em tomar essa decisão, porque a gente sabe que ali tinha uma trava que precisava alguém ali ir lá e destravar, vocês foram muito felizes em destravar. Mas tem também o projeto do Vasco, né, que acho que é uma medida inovadora na cidade, né, permitir que o Vasco faça a transformação de São Januário com a transferência de potencial. Eu queria também ouvir um pouco de você sobre isso, né, a gente sabe também que tem uma iniciativa parecida para o Fluminense, que, como você falou, né, são os 4 grandes clubes do Rio, que no final montam toda essa estrutura futebolística que a gente tem tradicionalmente na nossa cidade. Você vê, e Amolim, quantas vezes nós estivemos juntos, né, em reuniões na prefeitura, discutindo como que soluções urbanísticas, né, utilizando Estatuto da Cidade, utilizando legislação que já está disponível, né, e agora com o potencial do plano diretor
novo, a gente pode dar soluções para a cidade, né? Sem usar recurso público. Sem usar recurso público, né? O projeto do Porto, maravilha, é isso. É isso. Né? O projeto do Porto, a construção do modelo de CEPACs, tudo isso foi feito a partir de legislação que está aí, que existente. O leilão, por exemplo, a desapropriação com leilão em asta pública já foi um mecanismo novo criado no plano diretor. Criado no plano diretor. Então, assim, olha como isso funciona, como isso dá a solução. E São Januário não precisaria do novo plano diretor, mas foi uma solução criativa para que a gente pudesse viabilizar, ajudar a viabilizar financeiramente num jogo de ganha-ganha também. E a mesma coisa vai ser com o Fluminense. Tá? O Eduardo tem que fazer a média dele com os vascaínos, né? E o Caiado, né, nosso presidente da Câmara, com os tricolores. Cada um tem o seu defensor. Cada um tem o seu defensor, né? Mas eu acho que o ponto aqui, que eu acho que é importante, é lembrar que essas iniciativas a gente vinha provocando já lá atrás. Existem formas criativas, inovadoras de você fazer a transformação da cidade sem que necessariamente dependa de investimento público. A gente sabe que o investimento público tem outros destinos, né? Óbvio que o investimento público tem que estar focado em saúde, segurança, educação e outras coisas, mas você tem formas de usar o recurso privado direcionado para onde a gente entende que é o melhor para a cidade. Né? Mas, por exemplo, um estádio do Flamengo ali com um baita equipamento no entorno é a contribuição para a segurança. Total. De um terreno que está ali abandonado há um tempo, encalhado. Né? Imagina a circulação de pessoas. Então, assim, eu acho que a gente não pode pensar pequeno, entendeu, Cláudio? Não pode pensar pequeno, né? E achar que a prefeitura, ela não pode investir num evento como Madonna, né? A polêmica, não sei o quê, 10 milhões e tal. O potencial que gera de recursos, um investimento urbanístico como gera recursos. Às vezes um equipamento que parece, parece para as pessoas, não, está tirando dinheiro dessa área quando poderia botar em creche, né? Aquela polêmica, lembra do Crivella? Sim. Não, tirar o dinheiro da creche para botar em escola de samba. Isso é pensar pequeno. O Rio de Janeiro é muito maior do que isso. Os efeitos econômicos, né? Que tem determinados investimentos vão além, os efeitos sociais, os efeitos de segurança pública, os efeitos de autoestima da cidade, são ali, às vezes, eu não diria nem que são intangíveis, né? Mas às vezes não são diretos e a gente tem que trabalhar para que isso aconteça também. Não tenha dúvida. E o fluxo de pessoas e as pessoas, o que a gente costuma dizer no mercado é o seguinte: na hora que você faz esse investimento, você traz gente para a cidade, essas pessoas passam a conhecer a cidade, passam a ver as oportunidades que a cidade oferece de investir em moradia, em negócio, né, trazer efetivamente geração de emprego para cá. Você só vai trazer na hora que você vem, usufrui, entende e fala assim, poxa, gostei, quero voltar na cidade, quero ter meu apartamento aqui, ou quero ter minha empresa aqui, ou quero abrir minha filial aqui. Que pena que eu não fiquei mais um dia. Exatamente. Quero ficar mais 2 dias. A cidade, se tem uma coisa que eu sempre observo, até quando eu vou viajar mesmo, eu gosto de ir para a cidade que tem alma, né? A cidade tem que ter alma. Né? Você tem que entrar na cidade e falar assim, que coisa vibrante, que coisa vibrante, coisa diferente, coisa... Então, assim, o Rio tem essa alma. Então, a gente tá ali nos postos de liderança pública, a gente tem que estar, assim, trazendo elementos para a cidade que ela cada vez mais desperte essa natureza que ela tem, de ser acolhedora, de ser atrativa, né? De estar no imaginário das pessoas. Meu sonho é ir para o Rio de Janeiro, meu sonho é passar minhas férias no Rio de Janeiro, é ficar lá, é morar lá. Então, assim, eu acho que isso que é a oportunidade que a gente tem, é que a gente não pode baixar a guarda e estar sempre olhando para esse investimento na cidade. Não tenha dúvida. Esse é o Sinduscast Rio. Hoje a gente está recebendo aqui o nosso deputado federal Pedro Paulo. Para quem não sabe, a possibilidade hoje dos clubes se tornarem empresas foi uma iniciativa do deputado federal Pedro Paulo, que hoje é um dos 100 deputados mais influentes de Brasília. A gente vai falar um pouquinho também sobre isso já, logo depois do nosso break. Quer estar entre os maiores líderes do setor da construção civil? Conheça os benefícios de ser um associado do Sinduscom Rio. Participação em todas as comissões técnicas. Participação no Constru Hub. Ações coletivas de assunto de interesse da construtora. Representação junto ao poder público federal, estadual e municipal.
seminários, palestras e webinários. Acesso aos informativos do Sinduscom e demais canais de comunicação. Orientação sobre documentação cartorária. Assessoria técnica gratuita de saúde, segurança técnica do trabalho e meio ambiente. Orientação jurídica gratuita nas áreas trabalhista, tributária e previdenciária. Desconto nas normas da ABNT. Acesso a indicadores setoriais. Locação de espaço na sede para eventos e reuniões com desconto. Gostou? Vem pro Sinduscom Rio, 21 2221 5225, 21 99140 7235. Bom, estamos de volta com o Sinduscast Rio, hoje com a ilustre presença do nosso deputado federal Pedro Paulo, como eu já falei aqui, um dos 100 deputados mais influentes em Brasília e que foi também um dos responsáveis pela criação dessa possibilidade dos clubes de futebol se tornarem empresas. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, né? A gente falou aqui do estádio do Flamengo, falou do estádio do Vasco, falou da possibilidade aí também de um projeto do Fluminense, você falou do Nilton Santos lá com o Botafogo, mas no final isso hoje tem um impacto nacional, né? A gente está vendo vários clubes se tornarem empresas graças a essa lei aprovada lá em Brasília. Fala um pouquinho mais sobre isso e essa oportunidade que existe de transformação do futebol brasileiro. Você sabe que quando eu comecei a tratar de tema de futebol na política, Chamolim, minha mãe chegou pra mim e falou assim: meu filho, você já é político, agora você vai querer se meter em futebol, daqui a pouco religião também. Acabou. Eu falei, cara, diz que futebol e política não se discute, né? E religião não se discute. Mas assim, e aí é um pouco a coisa do meu veio economista, olhar as questões de potencial econômico da cidade, do Brasil. E, assim, futebol é um potencial econômico, né? Mal aproveitado, subutilizado no Brasil. Para você ter uma ideia, o último estudo que se tem disponível, e a gente tem pouco estudo disponível, um estudo da Fundação Getúlio Vargas e da CBF, dá conta que o PIB do futebol chega a 0,7%. Né? É muito pouco. Você olha outros países, a Espanha chega a 2%, você olha para a França, Inglaterra, que talvez seja o caso de melhor exploração e desenvolvimento de brand, marca de um país em relação ao futebol. Você vê como os árabes agora estão investindo nisso, até para reverter todo um imaginário, toda uma história como sociedade, como é vista pelo mundo. Então, assim, eu olhando essas questões, falei assim, o que gargala o futebol brasileiro? Eu vejo muito claramente duas questões. O tipo de formação societária do futebol, né? Quando você vê na Inglaterra, tudo é empresa. Né? Na Espanha, tudo é empresa, Portugal, tudo é empresa. Você tem investidores, fundos de investimento. Na Alemanha, é empresa. No Brasil, é tudo sociedade civil sem fins lucrativos. Né? Então, a gente começou a bater nessa tecla, que isso é uma discussão que tem há muito tempo, que estava na Lei Pelé, na Lei Zico, em vários movimentos que teve no parlamento, mas não se avançou. Né? E aí, em um determinado momento, o ex-presidente Rodrigo Maia, e aí, ocasionalmente, pela falência do Botafogo, nos provocou, vamos desengavetar isso. Eu passei um ano fazendo um pouco essa discussão, e aí, depois no Senado, a gente aprovou na Câmara, aí, no Senado fizeram algumas modificações, aí, enfim, se criou a SAF, ok, funcionou. Num primeiro momento, para tirar os estados os clubes super endividados, os desesperados, ela está enfrentando alguns problemas agora para ganhar escala, né? Porque eu acho que, claro, a lei foi possível ser aprovada, mas ela ainda é muito aquém do que pode ser feito para a gente dar um salto de qualidade e transformar os clubes em empresas. Só você ver quem é empresa hoje, né? Botafogo, o Vasco está indo e voltando, o Cruzeiro, né? Quer dizer, pegou aquela camada dos desesperados, mas não virou... Primeira linha, por enquanto. Exatamente, a linha de quem precisava, senão ia morrer. Entendeu? O Flamengo, por exemplo, estava discutindo, voltando à questão do estádio, fazer 30% de SAF para ajudar a alavancar financiamento. Já está um barulho enorme para dentro do Flamengo. Então, assim, eu acho que assim, a gente precisa, em algum momento, modernizar a lei da SAF para poder atingir esses objetivos, que eu acho que é esse primeiro pilar aqui de desenvolvimento do futebol. O outro é a questão do principal fonte de arrecadação, que é a Liga, né? Que é direito de transmissão. E eu tenho um projeto de lei lá em Brasília que fala o seguinte, olha, vamos organizar...
Olha, a gente tá desde a década de 80, lembra quando teve o famoso... a Liga e o Campeonato Brasileiro. Tinha a Copa União. A gente teve a desistência do Flamengo na ação em disputar a ação contra o Sport no Campeonato de 1987, porque ali era aquela iniciativa de Clube dos 13 e tal. Até hoje o Brasil não conseguiu formar uma liga. Eu até apresentei a lei e falei assim, vai discutindo aí que eu acho que vocês não vão conseguir se resolver. Tem uma lei aí que vai dar um enforcement necessário para que isso aconteça, entendeu? Então, mas eu acho que esse é um outro elemento. Se a gente avançasse, a gente poderia dar um salto de qualidade no futebol. Por exemplo, você pega La Liga. La Liga tem escritório na Avenida Paulista. E mais não sei quantos países. Né? É absolutamente profissional. Não dá, a gente não pode aceitar que o futebol brasileiro, sendo o celeiro de jogadores e de exportação de jogadores que é ter clubes falidos no Brasil ou ter uma liga que não seja forte e que tenha presença internacional. E Cláudio, tem essa coisa agora, não, as duas ligas estão ali se formando, juntando, mas não vai chegar a consenso, porque é muita briga inteira. Eu acho que tinha que ver uma coisa, ó, tem que ser assim. Outros países fizeram isso, tá? Botaram na lei e, ó, tem que ser, obrigatoriamente, tem que negociar coletivamente, estabelecer até critérios de receita que sejam menos desiguais e tal. Não é difícil. Não é difícil, mas eu acho que isso poderia, voltando ao ponto inicial, gerar um impacto muito significativo no futebol e cumprir esses efeitos econômicos, de crescimento, geração de renda, emprego, que eu acho que não, são potências, são potências. Imagina se a gente transformasse todos esses grandes clubes em empresas, o que eles poderiam gerar de investimento, de geração de emprego nas suas cidades. É um potencial enorme. Sim. Mas... Não, e com o Brasil, que é o maior celeiro de jogadores do planeta, do total de transações de atletas no mundo, né, os principais clubes, 10% são de atletas brasileiros, né, a gente forma em real, vende em euro, em dólar, olha só o potencial que a gente tem que está sendo desperdiçado. Não tenha dúvida, não tenha dúvida. Voltando agora aqui para nossa cidade, né, a gente também, além de deputado federal e de todas essas iniciativas, você foi o secretário municipal de Fazenda no início dessa gestão do Eduardo, pegou uma cidade num momento difícil, economicamente, financeiramente falando, e ali fez... Pandemia. Exatamente, né? No meio de uma pandemia, ali num cenário caótico, e fez ali um choque de ordem que, obviamente, possibilita a gente estar hoje, né, com uma série de transformações, inaugurações, melhorias na nossa cidade. Eu queria que também você falasse um pouquinho sobre isso, né? Qual foi aquele desafio e como que você enxergou aí essa oportunidade de a gente trazer de volta o Rio no seu cenário de possibilidade de investimento. Cláudio, obrigado por provocar essa pergunta. Acho que isso foi uma fase muito rica da minha história como homem público, da minha história profissional, que eu acho que era esse desafio na mão. A gente tinha ali em dezembro de 2020 a cidade no meio de uma pandemia. Infelizmente a gestão do Crivella, e eu não falo ele como pessoa física, né, mas a incapacidade dele de tocar a cidade gerou um buraco gigante. A gente estava com um risco fiscal ali que chegava a 10 bilhões de reais, incluindo aquilo que não estava sendo pago, as fragilidades que tinham no orçamento, enfim, tinha uma bomba ali para estourar de 10 bi. A gente estava... essa questão da pandemia é uma situação muito difícil, porque é um momento que você tem que fazer ajuste duro quando o Estado tem que obrigatoriamente estar mais presente para socorrer empresas, pessoas, né? E uma incerteza enorme, né? Uma série de setores que é como se você tivesse desligado a tomada, não estava funcionando, setor de eventos, setor de construção, né? Então, eu acho que porque assim, eu sempre, e como deputado eu faço isso, eu sou dedicado a esses temas fiscais, orçamentários, econômicos e tal, processos de ajuste, mas eu acho que um dos poucos, desses momentos mais difíceis de fazer um ajuste é quando você está no meio de uma pandemia que ninguém imaginava. E aí a gente, com muito cuidado ali, disciplina, absoluta convicção do que deveria ser feito, metas muito claras, a gente conseguiu ali num curto espaço de tempo, você também acompanhou isso, reverter uma situação que estava caótica,
para que a gente pudesse, em menos de um ano, a prefeitura já voltar a ter um caixa significativo, desarmar essas bombas que estavam acontecendo. E também nós fizemos uma reforma tributária municipal, ajustamos ali a questão dos impostos, criamos mecanismos para reduzir contencioso fiscal na cidade. A gente fez um ajuste na Previdência de forma fundamental e difícil de você fazer com o servidor público, que o servidor público já tem seus salários, que são salários ali abaixo do que merecem os servidores públicos, mas a gente precisou fazer um ajuste na curva previdenciária. A gente precisou fazer também o que a gente chamou de novo regime fiscal, foi também criar as bases para que a prefeitura corrigisse a situação hoje, mas que ela, no futuro, não voltasse a viver uma situação... Como é que ficou? Mas, Pedro, as pessoas que estão ali nos assistindo, o que é isso? Né? Vou dar um exemplo que a gente aprovou nesse regime fiscal que nenhuma outra cidade do Brasil tem. E eu fico falando isso lá direto em Brasília. Tem que ajustar e ajustar. Pode entrar qualquer prefeito. Existe uma lei complementar hoje, que foi aprovada na cidade do Rio de Janeiro, que diz que todos os anos a cidade tem que produzir poupança corrente. O que é isso? O que a gente tem de receita corrente e despesa corrente. O que é receita corrente? Receita ordinária de IPTU, de ISS, de TBI. O que é despesa corrente? Pessoal, custeio. Essa diferença entre receita e despesa, ela tem que sempre produzir um resultado mínimo de 5%. Outro dia eu estava falando assim, ano passado a prefeitura teve um déficit, né? Aí, a prefeitura não teve, ela teve um déficit geral, mas corrente... Entendi. Teve poupança. A tua despesa ordinária e a tua receita ordinária está ali. Ela fez um pequeno déficit, sabe por quê? Porque a gente acumulou tanto saldo, tanto caixa, e aceleramos tantos investimentos, né? Que aí quando você faz a conta nominal, gera um pequeno déficit, mas ela está equilibradinha. É como se a gente tivesse na nossa casa, né? O que eu recebo de salário, o que eu gasto com escola do filho, aluguel e tal, tá redondinho, tá me gerando poupança. Porém, eu quis fazer uma reforma na cozinha, trocar o meu carro e me gerou um déficitzinho ali, e é um déficit que eu peguei um pouquinho, peguei emprestado porque tenho poupança corrente, porque eu tinha um caixa acumulado, tinha um dinheirinho ali guardado numa aplicação. Então, é basicamente isso. Então, isso que a gente aprovou gera todo ano. Às vezes o Eduardo tá ali naquela discussão, mas essa lei que aprovou, eu não consigo gastar mais do que... mas ela gerou saúde permanente para as contas da prefeitura. Eu falo tanto isso em Brasília, que a gente perdeu essa oportunidade do governo Lula. Eu falo isso aqui como eu sou vice-líder do governo. Falei isso desde o primeiro momento que iniciou o governo. Faz o ajuste logo, larga e sabe, faz o que tem que fazer agora, não perde oportunidade, capital político, né? O ajuste é duro, faça um ajuste duro, justo, porque o efeito depois que você colhe, né? Não, a gente está vendo as cidades que não fizeram as suas reformas previdenciárias, acompanhando a reforma da Previdência que foi feita a nível nacional, hoje estão sofrendo. Estão sofrendo. Né? Deveriam ter feito lá atrás, aproveitando o embalo e acabaram não fazendo. E a diferença, né? A gente estava vivendo no início do governo Lula um momento ali de bonança e tal, melhorou um pouco. Era hora. Era hora, se perdeu essa oportunidade, agora tá aí. Se Rio Grande do Sul teve um problemão, mas perto do que olhando para as finanças de um país que tem 2 trilhões de receita e despesa, né? O que são 60 bilhões para você botar para recuperar um estado em termos financeiros? Claro. Né? Não, mas se botar 15 já desequilibra, já abala o resultado primário das contas do governo federal. Assim, o governo não tem nenhuma cobertura, tá ali no fio do bigode. Sempre trabalhando no limite, né? No limite, um país desse tamanho, entendeu? Não pode. Então, assim, é um pouco... o resumo dessa experiência aí que eu acho incrível. Incrível que está possibilitando a gente ver as transformações que a cidade tá passando, né? A gente vê toda semana são obras de infraestrutura, melhorias, né, na nossa rede de escolas, melhorando aí toda a parte de logística também, refizeram, né, o BRT, então... Porque tem uma coisa, desculpa só estender assim, tem uma coisa que eu acho que está no futuro das cidades, que é o desafio do futuro das cidades, Cláudio, que é o seguinte: as cidades têm que ter bons prefeitos, né? Bons governantes,
bons governos, prefeitos que sejam capazes de fazer bons governos. E para fazer bons governos, né, também um desafio gigante para a cidade, porque as pessoas moram na cidade e as demandas são gigantes, prefeitos que tenham capacidade de mobilizar uma grande parcela de recursos para se colocar nas cidades. É isso. Como é que ele se mobiliza isso? Não dá para você fazer isso à custa de imposto, né, espremendo a iniciativa privada. Né? Você tem que ter capacidade de mobilização, otimizar ali os impostos que você arrecada, sem aumentar alíquotas, e capacidade também de trazer financiamento para a cidade, seja ter bons projetos, concessões, PPPs, né, empresas, né, e investimento direto também. Né? A prefeitura hoje, por exemplo, nesse ciclo de 4 anos, dado o ajuste que foi feito, vai finalizar ela quase captando mais de 5 bilhões de reais. E sabe qual foi o impacto disso na dívida da cidade do Rio de Janeiro? Peanuts, nada. Né? A cidade tem aí metade do seu orçamento, não chega nem a metade do seu orçamento, o volume total da dívida do Rio de Janeiro. Quando você olha para o Estado, 2 vezes mais a gente tem o orçamento. Entendeu? E aí você não consegue investir. Não consegue investir, mobilizar recursos, você fica paralisado ali e isso tem consequências gigantes para não tenho a dúvida. Não tenho a dúvida. Bom, queria agora ouvir um pouco do Pedro Carioca, que começou lá atrás trabalhando como office boy do Banco do Brasil, né? Foi do Banco do Brasil. Sim. Fez economia, mestrado, eu sei que você fez também um curso fora de ciências políticas e começou a vida pública do lado do Eduardo. A cabeça do Pedro hoje, vendo essa projeção nacional, sendo hoje uma pessoa influente, hoje lá na Câmara dos Deputados, né? Uma pessoa com projetos importantes, com uma voz ativa lá em Brasília. Como está a cabeça do Pedro vendo tudo isso acontecer depois de ter começado lá atrás como office boy do Banco do Brasil? É claro que a gente sempre fica pensando, né, Cláudio? Pô, a gente já chegou eu jamais, eu acho que nos meus sonhos, imaginava poder ser 5 vezes seguidas eleito sucessivamente um representante do meu estado, deputado estadual uma vez, 4 vezes deputado federal. Eu tive uma coisa que me deu muita honra, foi ter sido candidato a prefeito em 2016, ter um grupo de pessoas, de políticos, de partidos que acreditavam no meu nome, e ter o apoio de quase 500 mil de cariocas que acreditavam que eu poderia estar à frente da cidade, ter tido diversas vezes oportunidades de cuidar do Rio de Janeiro como subprefeito, desde quando eu fui administrador do autódromo, né, na década de 90, subprefeito, secretário de meio ambiente, secretário da Casa Civil, secretário de Fazenda e Planejamento, enfim, e hoje está como deputado federal. Para mim é uma imensa honra de uma pessoa de um filho da classe média do Rio de Janeiro, de professora e de um servidor público que veio do Caxambi, de um conjunto habitacional no IAPC e morou em Jacarepaguá, e com muito esforço, né? Eu sempre, lá em casa, eu e meus irmãos, né, a gente sempre seguia um pouco o exemplo do meu pai e da minha mãe, né? Meu pai, ele é de uma família muito humilde e ele foi o único filho que conseguiu se formar em estatística pela UFRJ. E aí ele seguiu sempre esse exemplo. A gente tem que estudar. Minha mãe professora, eu sempre estudava na escola que minha mãe trabalhava, porque aí tinha bolsa, né? 3 filhos, aí tinha... Faz toda a diferença. E como minha mãe era uma boa professora, eu tive a oportunidade de estudar escolas como o Pentágono, como o Impacto, que eram escolas referência na Martins, na Zona Norte e tal. Então, assim, isso tudo, eu acho que foi um pouco esse caldo de cultura e infância que eu tive, de aprendizado em casa para chegar onde cheguei. Então, eu tenho muito orgulho, eu falo isso muito para meus filhos, para o Mateus, para o Luca e para a Manuela, esse valor da educação. Né, a base de tudo. Para que a gente possa avançar, tentando passar esses exemplos para eles poderem ir muito além do que a gente vai. Porque o sonho dos pais, né, é que nossos filhos possam ir muito além do que a gente foi. Que a gente possa deixar um legado melhor do que aquele que a gente recebeu. Sim, mas eu tenho muito orgulho de estar servindo a cidade. Assim, acho que eu valorizo muito essa coisa do voto. Cara. Assim, eu acho que isso para mim é um piano nas costas que eu carrego com imensa responsabilidade. Eu faço isso de maneira bastante disciplinada, com bastante... É uma responsabilidade muito grande. Dimensão da responsabilidade, que as pessoas acreditarem em você e te delegarem o voto. Ser um dos 46 deputados lá
em Brasília. Eu sou aquele deputado mesmo CDF, dedicado. Eu gosto de chegar segunda-feira, sair quinta, entendeu? Pô, às vezes as pessoas falam, mas você não sai de Brasília. Eu gosto, porque, pô, eu acho que assim, eu valoro tanto isso, tanto, porque eu acho que imagina, só 46 representantes de 14 milhões de pessoas. Então... É um resultado de um trabalho maravilhoso. A gente tem muito orgulho de ter você lá nos representando. Eu posso falar, como presidente do Sindicato da Indústria de Construção, que diversas vezes a gente teve debates importantes lá em Brasília. Sim. E você sempre teve a tua porta aberta, a tua escuta ativa, para entender, né, do setor, porque as pessoas às vezes se preocupam muito com a eleição da majoritária, né? Quem vai ser o prefeito, quem vai ser o governador, quem vai ser o presidente, e esquece que no final do dia, quem leva, né, todas essas pessoas a poderem executar os seus trabalhos é a Câmara de Vereadores, é a Câmara dos Deputados. Quase que a gente conseguiu aprovar ali na reforma tributária, né? Mas a gente ainda vai para o Senado. Vamos para o Senado e conta comigo, enfim. Não, as pessoas, não sei se as pessoas sabem do que a gente... A gente teve uma votação importante aí essa semana na Câmara dos Deputados sobre a reforma tributária, onde a gente tentou, de alguma forma, destacar a redução da alíquota para a transação imobiliária, compra e venda de imóvel e alocação do imóvel, né? Então a gente estava brigando por um desconto maior, o deputado foi um dos que apoiou essa iniciativa, esse destaque. A gente não conseguiu os votos suficientes para que esse destaque fosse aprovado, mas a gente agora vai para o Senado e democraticamente... porque a gente teve aquela gincana ali para que setores pudessem ter algum tipo de posicionamento. De redução de carga tributária, o que é um pleito absolutamente justo, né? Claro, se você pode pagar menos imposto, porque você vai pagar mais, né? Agora, tem setores e setores, né? E eu acredito que eu defendi com muita convicção o pleito, né? De vocês, e eu tive vários amigos, pessoas que conheço do setor imobiliário que me procuraram, porque eu tenho absoluta convicção que é importante para o setor, na geração de empregos, importante para cidades grandes como o Rio de Janeiro também, que tem a sua base econômica vinculada ao setor imobiliário, você ter alguma carga, e há preocupações com a carga final, esse equilíbrio que vai ter entre o novo imposto, né, a simplificação do ISS e tal. Então, eu acho que tem aqueles pleitos que você defende com convicção, e esse foi um que nós vamos trabalhar lá no Senado, depois volta na Câmara, para que a gente possa dar justiça e inteligência econômica e tributária nesse pleito do setor. Até porque tem muitas vezes que as pessoas não têm a dimensão do alcance do impacto que isso vai fazer. E aí, ainda pegando esse gancho lá em Brasília, né, agora olhando para esse final de mandato, né, ainda tem mais 2 anos aí de mandato, como que você está vendo, né, os principais temas, os principais debates, os desafios lá em Brasília que vão impactar aqui a cidade do Rio de Janeiro, obviamente outras cidades também, porque é um debate nacional, mas que vão impactar a cidade do Rio, o estado do Rio. Que debates hoje estão ali na tua cabeça, na tua prancheta para, olha, isso aqui eu tenho que colocar, isso aqui eu tenho que brigar, isso aqui eu tenho que debater. Tentar aqui rapidinho, do ponto de vista nacional, dos desafios do Brasil, eu acho que a gente tem na agenda econômica esse enorme problema que é equilíbrio fiscal, né? A gente tem um governo que é um governo com visões diferentes, é um governo de esquerda e acredita um pouco menos nos benefícios de você ter um orçamento equilibrado, qual é o modelo de crescimento, qual é o tamanho da inflação, qual é o mecanismo para reduzir juros, o tamanho da dívida, qual o nível de importância, né, da dívida em relação a confiança do Brasil. Então, assim, qual é o papel do investimento público, qual é o papel do investimento privado, posso aumentar um em detrimento ao outro. Então, assim, a gente tem esse debate econômico, que eu acho que ele vai permanecer nos próximos 2 anos. A gente criou um modelo de equilíbrio das contas públicas, né, que acho que hoje talvez esse seja o principal problema, né, que afeta a nossa credibilidade, que acho que, segura o nosso crescimento potencial, essa questão fiscal. Acho que isso é um problema grave. E a gente tem um pouco um conflito permanente, por exemplo, numa agenda de valores, de direitos civis, né,
de esquerda, direita, né? Que eu acho que é algo que a gente está vivendo de forma muito evidente num Brasil que está polarizado, né? Eu sou Lula, sou Bolsonaro, sou conservador, sou progressista. Então, a gente tem um governo progressista, de esquerda, com um parlamento que é majoritariamente conservador, né? E isso está a todo momento estabelecendo conflitos, né? Aborto, ou não pode aborto, não pode, maconha. Então, acho que essas agendas vão continuar um pouco estabelecendo esse conflito no nível federal entre Executivo, Legislativo e Supremo Tribunal Federal. Então, agora, trazendo para a nossa realidade, eu acho que uma pauta, talvez, as duas mais importantes. A primeira delas o Estado tem, acho que, dois grandes problemas, né? Uma é sua questão financeira, Estado do Rio de Janeiro, não é na cidade. Sim. O Estado do Rio de Janeiro está em regime de recuperação fiscal, está quebrado, uma série de problemas. E agora nós estamos no meio de uma discussão do que seria um plano de renegociação das dívidas, apresentado lá pelo Senado, pelo Rodrigo Pacheco. Acho que uma proposta que não ajuda o Rio de Janeiro, uma proposta que tem alguns méritos de tocar no tema e tal, mas é uma proposta que precisa melhorar muito para ela ajudar um pouco o Rio, né? E esse é um tema central para estados como Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Minas, que são os estados mais endividados, estados que estão quebrados, né? O Rio está na iminência de quebrar de novo. A gente olha os números, são preocupantes. São horrorosos. O Rio está paralisado, voltou a estar paralisado em investimentos. Né? Então, esse é um grande tema. E a gente tem um outro tema que eu considero importantíssimo para o Rio de Janeiro, é a iniciativa que terá o governo federal de mandar uma proposta de revisão do sistema, uma proposta de segurança pública que vai mexer no Código Penal, no Código de Processo Penal, que vai mexer no SUSP, que é o nosso sistema de segurança pública. Então, assim, o que a gente tem visto é que o ministro Lewandowski vai mandar um programa, uma PEC, para que a gente discuta a questão da segurança pública e que afeta o Rio de Janeiro de maneira que é o nosso principal câncer. Né, que a gente precisa tratar e reverter. Então, acho que esses dois temas que a gente tem que estar com o olho ali, com foco, né, para como que a gente lá de Brasília pode ajudar o Rio de Janeiro. Contamos muito com você. Bom, infelizmente o nosso tempo está chegando ao fim, né? A gente poderia ter aqui horas e horas de conversa, né? Uma conversa sempre enriquecedora, maravilhosa, com muita informação. Queria agradecer mais uma vez a presença aí do nosso deputado federal, Pedro Paulo, essa figura pública aí brilhante que trouxe aí pra gente também muita informação. Lembrar a todos que o nosso Sinduscast Rio, ele tá disponível nas nossas redes sociais, no site do Sinduscom, nas mídias, YouTube, Deezer, Spotify, e que a gente possa aí ter outras oportunidades como essa, Pedro, de conversar, de trazer boas ideias, de trazer boas iniciativas para nossa cidade. Muito obrigado mais uma vez. Obrigado, Cláudio, mais uma vez. Prazer estar contigo. Obrigado pelo convite, seu carinho de sempre. Abraço a todo o pessoal do Sinduscom aquelas pessoas que nos assistem aqui. Muito obrigado. Mandar um beijo para minha esposa também, Tati, a gente não falou dela. Vou pedir para ela repostar aqui que ela... Não, 1 milhão de seguidores. 1 milhão de seguidores. Não, tá te dando banho. Tá te dando banho. Eu sou a marionete ali, né? Coadjuvante, né? Não, 1 milhão de seguidores não é para qualquer um, não, né? Não é para qualquer um, não. E eu sei que tem aí muita coisa para ela fazer aí para chegar a 2 milhões, 3 milhões. Tá explodindo, agora não para. É um fenômeno. Que bom, parabéns. Valeu. Parabéns. Obrigado, gente. Abraço. Abraço.